Êxodo, capítulo de número 13, leitura do verso 1 e 2, depois leitura do verso 11 ao verso de número 16. Aqueles que nos visitam, nós estamos fazendo a exposição continuada de Êxodo, capítulo por capítulo. Hoje à noite chegamos no capítulo 13. Como nós fizemos a exposição pela manhã do verso 3 ao verso 9, nossa exposição será do verso 1, 2 até o verso 11, finalizando com o 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Quando o Senhor estiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e a seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho, homem que nascer, e todo primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão, pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos, e isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Bendito Deus, mais uma vez nós rogamos as tuas misericórdias para que, ó Deus, a tua palavra seja proclamada com fidelidade e que o poder do teu Espírito, Senhor, possa fazer com que esta palavra tenha morada no coração do teu povo, que aqueles também que nos visitam, ó Deus, possam ser tocados pelo poder do teu Espírito, pela revelação da tua palavra, e que o Senhor faça frutificar a tua voz, Senhor, no coração de cada um. Que o teu poder, ó Deus, se revele, ó Pai, que a tua voz seja ouvida, tua voz gloriosa, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Como nós vimos pela manhã, as novas instruções elas foram dadas diante do misto de gente que acompanhou a saída de Israel. Como ficou claro para nós, a saída de Israel do Egito levou consigo um misto de gente, ou seja, de pessoas que não eram judeus, não tinham nacionalidade judaica. E as instruções foram claras do Senhor. Primeiro, Deus ordenou que a refeição da Páscoa ela não pode ser compartilhada de forma indiscriminada, pelo que ela representa, como nós vimos. A história da redenção está encapsulada, está ali representada, está ali sendo orientada através da refeição. Incircuncisos, eles estavam automaticamente excluídos desse jantar, desta refeição. E como nós vimos, Israel assim procedeu. Conforme Deus orientara Israel, as Escrituras dizem que Israel assim procedeu. E nós vimos que somente aqueles que professam a fé em Deus e que foram arrolados na comunidade tiveram a permissão de participar deste santo memorial. Da mesma forma como vimos, é como a Santa Ceia. Não é qualquer um que se aproxima do sacramento da ceia, não é qualquer um que se aproxima do sacramento do batismo. É preciso ter fé no Senhor Jesus Cristo e viver conforme essa fé. Portanto, é insuficiente, como nós vimos, estar no meio do povo. Aquela outra gente, ela estava no meio do povo, mas ela não pertencia ao povo de Deus. Então, é preciso ser povo de Deus por meio de uma confissão pública,
para que de fato a pessoa esteja livre para participar deste momento de sacramento. No entanto, irmãos, as instruções divinas, elas não terminaram. Como nós falamos, diante desse misto de gente, o Senhor ainda está a instruir o povo. O Senhor ainda está a legislar a participação daqueles que não são judeus, daqueles que saíram do Egito, mas não são de fato judeus. E agora o interessante, irmãos, é que uma nova ordenança acaba de ser dada. Instruídos então a respeito da Páscoa, o Senhor vai exigir ou exige a dedicação dos filhos primogênitos. O Senhor ordena que os filhos primogênitos sejam dedicados, assim como os primogênitos dos animais, e o Senhor dá uma razão para isso. Isso é a resposta aos feitos redentivos de Deus. Então, diante do que Deus fez para com Israel, Deus estava exigindo que os filhos primogênitos, os primeiros filhos da madre, eles fossem dedicados ao Senhor. E Deus é claro, objetivo, enfático, isso é uma ordenança, é uma lei. Nenhuma família poderia se privar disso. Nenhuma família poderia negar esse pedido ao Senhor. Era uma ordem, era um mandamento, e Deus disse, é uma resposta solene, santa, diante da salvação. Lógico, irmãos, como implicação, nós aprenderemos uma coisa importante com os princípios que aqui se desenrolam. Diante de tão grande salvação, não somente devemos dedicar o melhor que temos, mas o todo de nossas vidas. Repito, diante de tão grande salvação, não somente devemos dedicar o melhor que temos, mas o todo de nossas vidas. Esta é a resposta, ou a melhor resposta que nós podemos dar. Então, ouçamos, irmãos, o que diz o Espírito às igrejas por meio desse texto. E o texto é da dedicação dos primogênitos. E dedicar os primogênitos, irmãos, a princípio parece uma exigência bastante dura. Lembre-se que o Israel que sai do Egito, eles tiveram um conflito com o faraó, e este faraó exigia a morte dos filhos machos. E aqui nós estamos mais uma vez vendo esse entorno na narrativa de Êxodo, mas agora é Deus pedindo, Deus ordenando que os primogênitos sejam dedicados. Mas nós precisamos começar esse sermão lembrando de algo muito importante, algo que nós devemos recordar, que o próprio Moisés chegou a dizer a Faraó antes das pragas. Rapidamente abra comigo, capítulo número 4 do livro de Êxodo, veja o verso 22 e o verso de número 23. Verso de número 22 e verso de número 23 do capítulo 4. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que me afligiste este povo? Por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que... Desculpe, irmãos, eu estou lendo o capítulo 5. É o capítulo 4, verso 22 e 23. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas, se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Uma das coisas, irmãos, que nós devemos observar aqui nessa estrutura, nessa fala, e nós vimos no decorrer das exposições de Êxodo, o Êxodo, ele de fato foi a redenção de Israel. E como Deus se refere ao seu povo, ele chama o seu povo de primogênito, o seu filho primogênito. Então, o que Deus está dizendo no verso de número 1 e o verso 2
é interessante, porque diz assim: o Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito, todo primeiro que sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Esse é meu é enfático. Porque, irmãos, o Senhor reivindica aqui nesse pedido, nessa ordenança, o Senhor está reivindicando seu direito à descendência de Israel. O Senhor aqui, com essa ordem, ele está reivindicando a descendência de Israel. Mas também, irmãos, uma coisa importante, mostra uma coisa muito importante. A consagração dos filhos, ou o pedido do filho primogênito, é o reconhecimento de que eles já lhes pertenciam. Isso, irmãos, é importante, porque tem uma relação direta com a 10ª praga, por meio da qual Deus matou o primogênito do Egito. Como isso pode ser possível? Como essa relação pode ser percebida? Na ordem, irmãos, então, de explicar a redenção, é dito, por exemplo, mais uma vez, que os pais deveriam dar uma lição de história aos seus filhos. Veja o verso 14 e 15 do capítulo 13. Se no futuro o seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor, como o forte, nos tirou da casa da servidão, pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas todo o primogênito de nossos filhos nós resgatamos. Então, observem, irmãos, os entornos do que o Senhor declara aqui através de Moisés. Primeiro, a atitude divina para com o Egito implica em sua reivindicação dos filhos dos egípcios. Deus tirou a vida deles porque lhes pertenciam. Da mesma forma, Deus está deixando claro: os primogênitos de Israel pertencem ao Senhor. Mas a grande questão, irmãos, que nós devemos perguntar diante disso é: por que então o Senhor está tratando dessa forma com os primogênitos? Por que há uma preocupação dele em referir-se aos primogênitos e não aos outros filhos? Claro, irmãos, porque há um contorno cultural que o Senhor se apropria para fazer esta declaração. Então, em segundo lugar, os povos antigos, eles tinham os primogênitos em elevado grau de importância. Eles enxergavam o primeiro filho num grau de importância elevado. Para eles, por exemplo, a primogenitura, ser o primeiro filho macho, representava a descendência da família. Eles criam que ali, no primogênito, estava encapsulada a descendência da família. E isso dava privilégios, isso dava responsabilidades especiais, principalmente direito à herança. Nós chegamos a ver isso, nós chegamos a ver essas verdades implícitas na exposição de Gênesis. Lembrem, por exemplo, os conflitos entre Esaú e Jacó, como exemplo do que o primeiro representava. Jacó queria de todo jeito, ao ponto de enganar ao seu irmão pelo direito de primogenitura. Mas a grande questão aqui, irmãos, o cerne, não é que Deus está favorecendo um primogênito, não é que Deus está pedindo o primogênito para favorecê-lo, como ele era favorecido entre os antigos povos. Em termos bíblicos, irmãos, também, o primogênito,
ele representava o todo. O primogênito representava toda a família, toda a estrutura familiar. Como, por exemplo, a festa das primícias. O Senhor disse que os primeiros frutos deveriam ser dedicados ao Senhor como reconhecimento de que o todo pertencia ao Senhor e que também o Senhor faria com que os outros frutos brotassem. Então, meus irmãos, pensem, desde quando Deus começou a ferir o Egito, estava ensinando a Faraó sua posição suprema. Ele saberá, Deus declarava, eu sou Deus, não Faraó. A forma como Deus manipulou as coisas criadas atestaram isso, atestaram que Deus era quem governava, atestava que Deus era o soberano. Mas, ao atacar o primogênito da terra, Deus bradou no Egito que tudo lhe pertencia. O golpe no primogênito era prova de Deus, de que ele era dono de tudo. Nesse caso, meus irmãos, a ordem de Israel, o filho consagrado, era uma declaração de que toda a família pertencia a Deus. Consagrá-lo, essa exigência de consagração, consagrá-lo significava consagrar todos os outros que viriam, toda a família. Por isso, irmãos, agora pensem, quando Faraó decretou a morte dos filhos de Israel, indiretamente, ele estava reivindicando aquilo que não lhe pertencia. Quando ele determinou que os filhos de Israel fossem mortos, ele estava reivindicando aquilo que não lhe pertencia. Faraó estava tentando se apropriar de uma prerrogativa divina, mas na 10ª praga, Deus estava correta e justamente defendendo não somente o seu filho Israel, mas mostrando a Faraó que tudo lhe pertence. Isso começa a ensinar que o povo de Deus, primeiro, pertence a Ele por salvação. Se você é salvo, então imagino que você encontrou uma razão para dedicar toda a sua vida ao Senhor, tudo que é seu. Israel fazia isso por meio do primogênito. Deus queria isso. Deus queria esse sinal de toda a dedicação, entregando o filho principal, entregando o primogênito, aquele que seria herdeiro, aquele que tinha herança, aquele que tinha primazia. Então Deus queria, se vocês querem plenamente ser entregues a mim, comecem entregando o seu primogênito. Mas agora, irmãos, este símbolo, Paulo, ele aplica, quando ele vai, por exemplo, falar aos romanos, sobre tão grande salvação, num grande discurso teológico, de sua capacidade, de sua competência retórica extraordinária. Paulo descreve nos primeiros capítulos, primeiro capítulo até o capítulo 11, sobre a forma como Deus traçou um plano de redenção. Paulo, quando vai aplicar isso, ele não diz assim que você deve se dedicar o seu primogênito, como sinal de que o todo ele deve ser entregue ao Senhor. Mas Paulo diz: dediquem os vossos corpos, dediquem tudo aquilo que você é, como um sacrifício vivo. Então observem o princípio, e esse é o contexto de Paulo. A obra da redenção implica em dedicação. A resposta natural à salvação é uma vida dedicada, plenamente voltada ao Senhor. Mas aqui, irmãos, outro ensino também se revela. O que Deus está também nos ensinando não é que somente nos dedicamos plenamente. Quando Israel entregava o seu filho, o filho primogênito, eles não estavam dizendo somente que o todo pertencia ao Senhor,
Mas também o que o Senhor está ensinando é que nós não somos proprietários de nós mesmos. Agora que fomos redimidos, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não temos mais donos, porque o Senhor é o nosso dono. Isso significa que não fazemos mais aquilo que queremos, aquilo que pensamos, aquilo que achamos ou não, se é certo. O Senhor está dizendo: eu sou o dono de vocês, eu sou o pai de vocês, vocês são o meu primogênito. Por isso, todas as vezes que você age autonomamente, todas as vezes que você guia a sua vida pelos seus preceitos, todas as vezes que você guia a sua vida pelo que você acha que deve fazer, pela forma que você acha que deve viver, pela forma como você entende que deve fazer, e você não se submete à vontade de Deus, uma declaração implícita está clara. Estás dizendo: Senhor, não mandas em mim, não és o meu dono, não és o meu dono. Mas o Senhor estava dizendo a Israel: esse é o sinal de que vocês se dedicarão a mim, e esse é o sinal de que vocês pertencem a mim. Dediquem-se a mim, primogênito. Se nós, irmãos, declaramos ao mundo que nós fomos salvos, o Senhor exige de nós que o nosso todo seja vivido para Ele. Volta a dizer Paulo: os nossos corpos, o nosso todo, são oferecidos no altar e dedicados ao Senhor. Também, se somos salvos, se fomos salvos, o Senhor está nos dizendo que nós não vivemos mais do nosso jeito, nós não vivemos mais segundo os nossos pensamentos, nós não vivemos mais segundo as nossas filosofias, nós não vivemos mais da forma que nós queremos, porque agora nós temos um dono. Se você que está aqui vive do jeito que você quer, vive da maneira que você pensa, se você faz o que lhe dá na telha, fique certo, Deus não é o seu dono, não é o seu Senhor. Isso não condiz com a redenção. Você pode dizer ao mundo que é salvo. A coisa mais fácil do mundo é dizer aos outros que você foi salvo, que porque algum dia você ouviu um assovio, porque você teve um sonho, ou porque leu um versículo bíblico e chorou e ficou tocado. Se você não dedica sua vida ao Senhor, se você não faz do Senhor o seu dono, talvez é porque você nunca foi salvo. O testemunho de Israel da salvação era isso. O testemunho de que Deus agora era Senhor deles, governador deles, dono deles, era dedicando os seus filhos. E Israel fez isso. Eles reconheceram, irmãos, ser propriedade de Deus e consagraram os seus primogênitos. Israel respondeu como Deus exigiu, dedicando os seus primogênitos. Mas uma coisa importante aqui na narrativa. Veja o verso número 11 ao verso número 13, por gentileza. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando Ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer, e todo primogênito dos seus animais, os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta, preste atenção aqui, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não os resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos.
Irmãos, prestem atenção que essa narrativa ela é bem interessante. A ordem de dar sua descendência a Deus é descrita aqui com os termos separar. No hebraico, literalmente, significa entregue, separe ou entregue seus primogênitos. O significado, então, ou como deveria ser feito, o texto não entra em detalhes. Você pode ver isso, por exemplo, esses detalhes em Números capítulo 18, verso 17. Mas aqui o Senhor está dizendo que esse filho deve ser dedicado ao Senhor, deve ser entregue ao Senhor. Mas, não sei se vocês prestaram atenção, uma curiosa exceção era o jumento. Ele poderia até ser útil no trabalho, mas considerado como um animal cerimonialmente impuro, Deus está dizendo, ele não pode ser oferecido como sacrifício. Para o Senhor estabelece que o jumento é um animal impuro e ele não poderia ser sacrificado ao Senhor. Contudo, o jumento, Moisés está dizendo, ou o Senhor diz que o jumento primogênito, ele também pertencia ao Senhor e de alguma forma precisa ser entregue a Deus. Como isso podia ser feito? A instrução de Deus o dono podia remir o jumento, oferecendo um cordeiro no lugar dele. Veja comigo novamente o verso de número 13, veja. Porém, todo primogênito da jumenta, vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado, mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Veja, a palavra aqui remir, ela significa comprá-lo por meio do pagamento de um preço. Nesse caso, o custo da redenção, do livramento, do pagamento, era um cordeiro sacrificado, ofertado como substituto do jumento. Permitam-me a piada, irmãos. Está vendo que tem salvação para petista? Caso isso não aconteça, o jumento deve ser morto. Se não houver sacrifício substituto, o jumento deve ser morto. Se não houver o cordeiro morrendo no lugar de jumento, o jumento deve ser morto. Mas sabe o que é interessante? Acredite ou não, o Senhor está comparando os filhos primogênitos aos jumentos. O Senhor está colocando os filhos primogênitos na mesma categoria dos jumentos. Assim que Moisés havia dado as instruções referentes aos jumentos, veja que ele continuou dizendo: mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Veja, Deus coloca o seu povo na mesma categoria de jumentos, para mostrar que eles eram pecadores carentes de salvação. Isto é, o que Deus está dizendo, vocês precisam ser dedicados e redimidos também. Caso contrário, assim como aconteceria com o jumento, vai acontecer com vocês. Assim como aconteceria com o jumento não resgatado, vai acontecer com vocês. E você cheio de orgulho, achando que é alguma coisa. Sem Cristo, tu não passas de um jumento de carga nesse mundo. Sem Cristo, tu não passas de um jumento de carga nesse mundo. Mas, mesmo sendo impuros, os filhos de Israel, Deus está dizendo, pertenciam a Deus. E por isso precisavam ser entregues a Ele. Então, como isso era feito? Não por via de sacrifício infantil. Israelitas entregavam seus filhos a Deus, dedicando-os para o trabalho e a adoração no templo. Então, eles ofertavam e dedicavam ao Senhor esses filhos, oferecidos ao Senhor,
Um exemplo grande é Ana, que jurou que se Deus lhe desse um filho, ela o daria, 1 Samuel capítulo 11, daria ao Senhor por todos os dias da sua vida. Quando Samuel nasceu, ela dedicou ao Senhor: era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que fiz, por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e 28. Então, irmãos, dedicar uma criança ao serviço sacerdotal era uma maneira de entregá-la ao Senhor. Deus, porém, ordenou que os israelitas remissem seus primogênitos. Isso exigia o pagamento de um preço. Isso se faria da mesma forma que fazia pelo jumento. Um cordeiro deveria ser oferecido. O filho era remido por um substituto. Então, esse filho que seria oferecido, alguém morreria no lugar dele. Alguém morreria por aquele que é inaceitável. Substituiria aquele filho impuro. E ele automaticamente era dedicado ao Senhor. Claro, irmãos, isso aponta para Cristo, o qual diz a Escritura: a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade. Como Redentor, Ele morreu em nosso lugar. Sem Ele, pereceremos como um jumento, sem pescoço, ou com o pescoço quebrado. Ele substitui, Ele é o Redentor, Ele é o que morre no lugar do seu povo. Mas preste atenção, irmãos, você lembra que Maria e José levaram Jesus para Jerusalém? Abra comigo aí rapidamente Lucas 2, verso 22 e 23. Lucas 2, 22 a 23. Diz o seguinte a palavra do Senhor: passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Observe, irmãos, Maria e José eram judeus devotos e sabiam o que a lei exigia. Eles conheciam Êxodo 13, e aqui Êxodo 13 está sendo citado em Lucas. Jesus foi dedicado ao Senhor. Mas ele precisava ser remido? Claro que não. Por quê? Porque o Senhor, ele estava cumprindo toda a lei. Por isso, ele deveria ser dedicado ao seu pai quando ele nasceu. E essa declaração dos pais de Jesus estavam também mostrando que eles estavam dedicados também ao Senhor. Aquele filho, único filho, era o todo deles. Então eles não somente estavam dedicando ao Senhor, mas eles estavam também se dedicando ao Senhor. Então, irmãos, pensem, isso pode impressionar qualquer família que acabara de começar a ter um filho tão aguardado. Como posso consagrá-lo? O possessivo então deve pensar: se Deus tivesse simplesmente tirado deles o primogênito, Deus faria com todo direito. Mas o que Deus está mostrando é que existe uma maneira de providenciar, uma maneira de redenção. Por meio de um substituto, foi pago um preço, e agora esse filho, ele deve ser ofertado, ele deve ser devolvido para o serviço de Deus, para a dedicação ao Senhor, para que o nosso todo
seja dedicado ao Senhor como símbolo dessa entrega do seu primogênito e da salvação que pertence ao Senhor. Pergunta, irmãos, há algo em nós que não pertence ao Senhor? Há algo em nós que não pertence ao Senhor? Será que estamos dedicando não os nossos corpos, mas uma parte de nossa vida somente? Estamos somente oferecendo os sacrifícios que queremos e não o que Deus ordena? Será que o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso domingo, nós não estamos dedicando ao Senhor? Estamos dedicando aquilo que queremos? Mas chama a atenção uma coisa aqui importante, irmãos. Nesse todo de que tudo pertence a Deus, de que tudo é dele, isso nos ensina também, irmãos, que a redenção declara aos pais que seus filhos não pertencem a vocês, pertencem a Deus. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Que seus filhos não lhe pertencem, eles estão emprestados? Isso simbolicamente, irmãos, está representado no batismo. Deixa eu lhe dizer uma coisa antes de tudo. Nós estamos aqui há 6 anos, os anos se passaram, e sabemos que vocês não mais são ignorantes. E sempre, irmãos, entendam, mudanças, somente na área de liturgia, não são coisas extraídas da nossa cabeça. Pode parecer estranho, mas nós não estamos solitários. Existe uma carga teológica, porque eu não governo a igreja, nem supervisiono a liturgia com minhas ideias. Se você é ignorante, eu não tenho culpa disso. Mas ninguém pode ser vítima da ignorância. E eu vou lhe dar um exemplo. Você há de notar que nos últimos meses, os últimos batismos, você lembra que eu tenho colocado os bebês nos braços? Você não percebeu isso? Você achou bonito? Você gostou da inovação? É lindo, né? Eu até fiquei preocupado com alguns pais, ciumentos, né, com seus filhos, achando que o pastor ia derrubar aqui, dar traumatismo craniano, enfim. Mas você já parou para pensar por que o pastor começou a fazer isso? Isso não saiu da minha cabeça. Mas é um princípio que está aqui claro. Quando os pais entregam seus filhos ao batismo, ao chegar às mãos do ministro do Evangelho, simboliza o reconhecimento completo de sua dedicação a Deus. Quando eles entregam os filhos às mãos do ministro do Evangelho, simbolicamente eles estão reconhecendo sua completa dedicação ao Senhor. Então eles não somente se dedicam, por isso juram e reconhecem a completa dependência da graça de Deus para a salvação de seus filhos. Eles estão declarando publicamente: meu filho pertence ao Senhor. Após batizado, recebem de volta, não porque eles pertencem, mas porque eles foram confiados para a glória de Deus. Quando o ministro do Evangelho devolve o filho aos pais, ele está dizendo: eu estou lhes entregando para que cuidem dele, pois ele é de Deus. Entendeu agora? Entende que não é moda? Entende que não sai da minha cabeça? E, irmãos, talvez o nosso maior problema é que, além da nossa ignorância teológica, às vezes criamos os nossos filhos para terem a nossa imagem. Nós não criamos os nossos filhos para o Senhor. Queremos que eles se pareçam conosco. Queremos que eles tenham nossa identidade. Queremos que satisfaçam nossos desejos, nossos sonhos, nossas realizações. Queremos que eles sejam o que nós desejamos, mas o que Deus quer dele? Quais os planos de Deus para eles? Então, o que o Senhor está nos mostrando é que os filhos não foram dados para o nosso benefício. Nós precisamos entender
entregá-los ao Senhor. Abraão entendeu bem isso. Deus instruiu Abraão a tomar seu filho, seu único filho Isaque, o qual ele amava, e sacrificá-lo como um holocausto. Abraão fez o que Deus lhe ordenou, mas impedido, recebeu um substituto. Abraão sabia bem o que significava ser um pai. Ele sabia que Isaque existia para o prazer de Deus, não para o seu próprio prazer. E assim ele estava disposto a sacrificá-lo no altar de Deus. Você estaria disposto a sacrificar o seu filho como dádiva ao Senhor? Seu coração palpitou diante dessa pergunta, é porque talvez seu filho seja um ídolo. Você pense que ele é seu, mas ele não é seu, ele é do Senhor. E você tem dedicado ele ao Senhor? Israel consagrou seus filhos a Deus quando nasciam. Eles aprenderam, irmãos, que as crianças existem para Deus e para a sua glória, que era do Senhor. E por isso o Senhor estava dizendo: dedique todo o primogênito a mim. Eles me pertencem, então dediquem o primogênito a mim. Por isso, irmãos, eles não tinham somente a responsabilidade de dedicar, mas também de explicar. Veja o verso 14 ao 16. Se no futuro seu filho perguntar o que significa isso, você responderá: o Senhor, como um forte, nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo o Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito nossos filhos nós resgatamos. Isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Observem, irmãos, o rito de redenção era um sinal para o filho de que ele havia sido salvo pela graça. Mostrou-lhe que outra pessoa, ele está sendo dedicado ao Senhor porque alguém morreu no lugar dele. Esclarece também: você, meu filho, não pertence a seus pais, nem a si mesmo, mas a Deus. Então o filho, ele, quando era dedicado ao Senhor, instruído, ele aprendia que ele tinha um propósito na vida, que alguém pagou o preço por seus pecados e que agora ele pertencia a Deus. Hoje em dia, irmãos, os pais estão preocupados em que seus filhos sejam tudo menos dedicados ao Senhor. Para muitos pais, vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder algo. Por isso, tantos filhos abandonaram a igreja e estão seguindo seus próprios caminhos. Quantos filhos com essa premissa de que seja um bom médico, um bom policial, um bom empresário, uma boa empresária, uma boa médica, não se perderam porque nunca foram entregues ao Senhor. Por isso abandonaram a igreja. Por outro lado, irmãos, adolescentes se esforçam para sair de casa em busca da liberdade. Eu preciso sair de casa, eu preciso ter a minha casa, eu preciso ter o meu lar. Eu não quero mais papai e mamãe controlando minha vida. E com isso, irmãos, supõem equivocadamente que são donos de si mesmos e vivem para si mesmos. Mas o que Deus está dizendo é que nós não fomos criados para o nosso próprio prazer ou para o prazer dos nossos pais. Adolescentes, vocês não foram criados para a glória dos seus pais. Vocês foram feitos para o prazer de Deus. E vocês não encontrarão alegria, satisfação, propósito, se vocês não dedicarem suas vidas ao Senhor. Então, crianças, olhem para mim.
Vocês pertencem a Deus, não pertencem a seus pais. São donos provisórios de vocês. Vocês devem se dedicar a Deus, amar a Deus, porque o Senhor é dono de vocês. Jovens, vocês pertencem ao Senhor e vossas almas dependem disso. Não pensem que vocês terão satisfação no mundo, porque vocês não terão. Se vocês acham que terão, é a ilusão de Satanás no vosso coração, e o destino é a perdição. Não façam deste mundo o prazer de vossas almas. Então, crianças, cresçam temendo ao Senhor. Jovens, vivam amando o Senhor. Quando decidimos, irmãos, para onde voltar o nosso olho, como usar o nosso corpo, como gastar o nosso tempo e o resto, a nossa preocupação, de uma forma geral, não deve ser agradar a nós mesmos, os nossos pais, mas agradar ao Senhor que nos salvou para a sua glória. Diante disso, irmãos, aprendamos uma coisa: a redenção é muito dispendiosa, custou caro para Deus e, de certa forma, custa caro para nós. Porque o que Deus está mostrando é que Ele exige tudo que temos, inclusive nossos filhos. Contudo, irmãos, é também a fonte de toda a nossa segurança e o fundamento de toda a nossa esperança. Em sua pergunta inicial, o Catecismo de Heidelberg pergunta: qual é o seu único conforto na vida e da morte? A resposta é que a Ele pertenço, em corpo e alma, na vida e na morte. Não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Então, mais uma vez eu digo, se você está aqui diante do exposto e sua vida não é dedicada ao Senhor, não pense que você é filho de Deus. Não pense nisso. Não se engane, porque sua alma está em perigo. Se sua vida é vivida conforme suas regras, suas ordenanças, seus prazeres, seu pecado, não diga que você é filho de Deus, porque você não é, você é filho do diabo. É isso que o apóstolo João diz na sua epístola. Porque da mesma forma que reconhecemos a salvação, nos dedicando ao Senhor, também testemunhamos pela libertinagem das nossas vidas que nós não pertencemos a Deus. Por isso que Deus está dizendo: dediquem o filho primogênito, dediquem tudo que você tem para mim. Por isso que Paulo disse: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, e não vivam mais conforme o mundo, mas na medida que a mente de vocês se renovam pelo entendimento da redenção, vivam para o Senhor. Então, você nos visita aqui e tem andado seus próprios caminhos, não se engane, sua alma está em perigo. Mas você ouviu hoje aqui, é possível um substituto. Você é como um jumento que deveria morrer degolado, mas Deus proporcionou um substituto
Basta você crer nele. E ele lhe substituirá, lhe remirá, para que você pertença a Deus. E sem esse Cordeiro, você está perdido. Mas, uma vez crendo nesse Cordeiro, agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. É interessante, irmãos, porque as próximas passagens é Deus conduzindo o seu povo, é Deus protegendo o seu povo. E confesso, estou ansioso para os próximos sermões, porque é a forma como Deus vai conduzir e proteger o seu povo. Por isso que tudo coopera para o bem, irmãos. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Viver para a glória dele. Irmãos, encerrando, por que não pode ser diferente? Por que eu não posso pensar em dedicar uma parte, mas é o todo? Porque Deus exige o todo, porque Ele fez o mesmo por você. Ele entregou seu único filho para se dedicar a você. Ele entregou tudo que Ele tinha para lhe salvar. Ele não remiu, Ele matou o seu próprio filho. Por isso você deve tudo a Ele. Por isso que você deve tudo a Ele. Que o Senhor aplique sua vontade em nossos corações. Amém. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Agora é contigo, Senhor. Agora que Tuas verdades brotem em nós, ó Deus. Faça com que nossa alma prospere diante daquilo que ouvimos e nos dediquemos ao Senhor como resposta, ó Deus, de tão maravilhosa salvação. Obrigado, ó Deus. Que assim seja, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, louvemos ao Senhor.